Sejam muito bem-vindas ao Café com Estética. Eu me chamo Marina Feld, sou esteticista e terapeuta integrativa e sou também a criadora do conceito Melasma Lapidado. E hoje, nesse episódio de hoje, eu tenho uma convidada muito especial que vai vir conversar com vocês sobre jejum intermitente, que é uma prática incrível. Então, como nós podemos colocar isso no nosso dia a dia? Como isso pode beneficiar os nossos tratamentos? Então, já a doutora Camila vai entrar para falar conosco sobre este jejum intermitente. Marina, é um prazer obrigada, receber você aqui, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por participar aqui conosco. E já começa se apresentando e já quero começar com pergunta, que eu também tô cheia de coisas para te perguntar. Adoro. Bom, eu sou Camila, né? Sou mentora de jejum intermitente. E as pessoas falam assim, como assim mentora de jejum intermitente? Precisa de alguém ensinando alguém a fazer jejum intermitente? Depende, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Quando a gente quer fazer algo que a gente quer fazer sozinho, a gente consegue fazer muito bem feito desde que eu me dedique para o conhecimento daquilo que eu quero praticar na minha vida. Se não, né, eu preciso de alguém que me ajude, né? E quando eu faço, tá me ouvindo bem, Má? Sim, tá. Então, quando eu decido ter alguém para me acompanhar em algo, que uma mentora é isso, né? Alguém que vai lá e te ensina a fazer algo que deu certo para ela, né? E aí, quando eu vou ensinar as minhas pupilas a fazerem jejum, eu falo para elas assim: jejum é só a ponta do iceberg. Existe milhões de coisas envolvidas no processo do emagrecimento. Que quando as pessoas vêm procurar o jejum, elas falam assim, eu quero emagrecer 20 quilos, 30 quilos, 10 quilos. É isso, é o primeiro ponto. Só que por trás do processo de emagrecimento existe várias coisas que vêm junto na nossa bagagem. Então, quando eu quero entender o que está acontecendo com a minha vida e com a minha saúde, o jejum fica só lá na pontinha. Aí, quando a gente começa a ver que o processo é mais embaixo, que existem outras coisas que eu preciso trabalhar nas minhas crenças, os meus valores, o meu verdadeiro objetivo, o que eu quero para a minha vida daqui a 10 anos, o que eu quero para a minha saúde, para a minha disposição. Aí, quando eu olho para esse mundo do jejum com esses olhos, aí eu falo, realmente eu preciso de alguém para estar ali comigo, porque eu quero saber um pouco mais além do jejum, né? Então, o jejum, sim, é para a saúde, é para o benefício de emagrecer, de melhorar várias patologias. Sim, com certeza é. Mas existem outros benefícios que a gente vai colhendo com ele e a gente vai entendendo só depois que a gente pratica. E aí eu comecei a praticar na minha vida e vi que a coisa funcionava e falei, opa, preciso aprender mais disso. E quando eu comecei a aprender mais disso, eu quis ensinar para as outras pessoas, que eu falei, o mundo precisa fazer jejum, não é assim que a gente faz? Quando a gente faz alguma coisa que é bom pra gente, a gente quer que o mundo inteiro faça, né? E aí, assim, hoje, tentando fazer com que as pessoas entendam, não que pratique o jejum, porque tem que todo mundo fazer, não é isso. Mas se eu já conseguir fazer com que as pessoas acordem para uma vida melhor no sentido de nutrição, no sentido de bem-estar, no sentido de autoestima, em se colocar em primeiro lugar, em começar a olhar a saúde como primeiro plano, para mim já está válido, você não precisa nem fazer o jejum, que isso já é assim um ganho que não tem preço. Pode falar, Verdade. da corda você já viu, né? Por que eu convidei a Camila para participar aqui com a gente? Porque a minha forma de entender e interpretar o melasma, de achar as raízes do melasma, é sempre voltada para a saúde. Então, eu já tive pacientes que fazendo o tratamento de melasma comigo aqui na minha clínica, elas perderam muitos quilos. Teve paciente que perdeu 9 quilos. Não. Então, por quê? Porque há uma conscientização da alimentação no processo do tratamento. Eu conheço muito pouco do jejum intermitente, apesar de sugerir que as minhas clientes busquem aprender mais e façam. Legal. Então, eu até queria te perguntar,
Eu posso passar assim para minha cliente e dizer para ela: ah, olha, bacana você fazer o jejum intermitente, né? Isso qualquer profissional pode sugerir? Pode. Porque assim, Má, ó, quando a gente começa a fazer o jejum, a gente sempre vai indicar para a pessoa iniciar o jejum fisiológico que a gente chama, que é aquele jejum de 12 horas. Tá? Então, quando eu faço jejum de 12 horas todos os dias, eu já colho benefícios, tá? Não é os benefícios que eu quero colher para um emagrecimento mais acelerado ou para uma patologia específica, né? Se eu tenho diabetes tipo 2, eu vou ter resistência insulínica. Então, muito provavelmente, um jejum de 12 horas não vai ser o suficiente, não que não vai funcionar, tá? Mas talvez não seja o suficiente. É claro que aí entra essa história que eu tô te falando do acompanhamento, porque você vai começar a observar se a pessoa ela tenha resultado ou não tem o resultado, o que precisa fazer, como que esse protocolo precisa ser modificado, como que ele pode fazer de diferente para que ele obtenha o resultado que ele quer. Mas o de 12 horas, já temos estudos comprovados que ele funciona também. Assim como o de 14, 16 ou de 18, tá? Sim. Então, você vai começar a falar para a pessoa isso. E aí é bem simples, Má. É uma coisa assim, ó. Quer praticar jejum? Comece com 12 horas. E coma quando tem fome. Ponto. Se a gente comer direito, tá? Que é o que você já orienta para suas pacientes, você vai comer direito, aí você vai praticar o jejum como? Quando tiver fome. Come quando sentir fome. Ah, então eu tô 12 horas, eu sou obrigada a comer? Se eu não estou com fome, não. Então eu posso fazer um pouco mais? Pode. Respeita o seu corpo. Ah, hoje eu tô com fome, então come. Aí o que você vai comer? Comida de verdade. Que comida de verdade? Que vem da feira e do açougue. Então, dentro do melasma, muito provavelmente você deve falar mais sobre os alimentos que ajudam, né, e que atrapalham no processo. Então, dentro do mundo do jejum, é isso, é comida natural. Você vai comer gordura boa, você vai comer proteína, você vai comer verdura. E aí você vai ver que a sua fome vai diminuir, sua ansiedade vai diminuir. E aí você vai conseguir ficar mais horas em jejum. Os jejuns mais longos, de 24 horas, 36, 48, 72, aí são pessoas que já estão irrigadas no jejum. Elas já praticam jejum com muita tranquilidade. Então, quando você fala para ela, faça um jejum de 24 horas, faz tranquilamente. Ah, hoje é um dia que eu não como, segunda é um dia que eu não como. Normalmente eu como só na terça-feira, ou meio-dia, ou 6 da tarde, depende da minha fome. Tô mega acostumada, Má. Então isso pra mim é tranquilo fazer. Eu não sofro. E você não sente fraqueza de ficar tanto tempo sem comer? Ótima pergunta. É muito comum as pessoas acharem que a gente vai sentir fraqueza quando a gente está sem se alimentar, né? Mas isso é um mito. Por quê? Porque quando a gente está sem se alimentar, a gente tem reserva de energia. E o nosso corpo é muito inteligente. E ele vai usar essa fonte que você tem lá reservadinha, como é a sua gordura, por exemplo, como fonte de energia. E muito provavelmente, nos primeiros dias, é essa fonte que ele vai usar. Depois ele vai usar os corpos cetônicos, mas aí quando eu já não tenho mais glicogênio lá no meu fígado, que é essa fonte de energia imediata que eu tenho, tá? Então eu vou usar isso, e todo mundo tem. A não ser que você seja uma pessoa muito magrinha, que você já esteja abaixo do IMC, né? E isso quando a gente fala das contraindicações do jejum, tá? Que as contraindicações, elas vão estar relacionadas a isso. A pessoa que é muito magra, desnutrida, uma gestante, uma lactante, criança, idosos debilitados. Percebe que são pessoas que estão sempre em situações, né, que você delicadas naquele momento. Mas se eu sou uma gestante que já estou acostumada a fazer jejum, muito provavelmente eu vou continuar fazendo jejum, porque já faz parte de mim. Então eu vou continuar comendo na hora que eu sinto fome. E eu não quero dizer que eu vou comer menos, que eu vou ficar desnutrida, ou que eu vou deixar o meu bebê desnutrido. Não, eu vou continuar comendo a mesma coisa que eu comia antes. Então, quer dizer, a minha rotina vai continuar. Talvez eu não faça jejuns de 24, de 72 horas. Por quê? Porque o meu corpo precisa de mais nutrientes naquele momento, ele vai pedir isso.